Olá, olá a todos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Gente, hoje eu vim falar sobre o divórcio extrajudicial e o judicial, as diferenças que eles têm, até os pontos em comum e o que dá para ser feito através da mediação em cada situação. E dando um tempinho, eu vou falar de uma experiência prática, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo. Bom, antes de tudo, eu vou me apresentar de novo para quem não me conhece, que eu sou a Régia Soares, advogada e mediadora judicial e extrajudicial. E eu ajudo muitas pessoas a solucionarem os seus desafios no dia a dia. Então, realmente, as próprias pessoas, através da mediação, elas têm essa autonomia para elas mesmas poderem solucionarem as suas questões e ainda continuarem muito assim saudáveis na relação aí que elas ainda vão ter que continuar, seja ela de trabalho, família, pai, mãe, não é mesmo? Então vamos lá. O divórcio, ele tem uma vertente assim muito importante para as pessoas, porque é muito triste na verdade, né? As pessoas nunca se casam para ter que se divorciar, mas infelizmente às vezes por N situações, né, incompatibilidade, infelizmente às vezes até por agressões, ela tem que se divorciar. O método melhor qual seria? Se todo mundo utilizasse um diálogo, se todo mundo pudesse conversar entre as partes, mas muitas vezes já vem numa raiz, um enraizamento que nós falamos, que são situações que as pessoas acabam se desrespeitando, o diálogo acaba, traz uma desconfiança, traz o desrespeito e a partir daí você já sabe o que acontece. As pessoas se separam, muitas vezes saem de casa, às vezes não tem para onde ir, fica no mesmo lar, mas sem conversar, tem filhos e no momento certo elas se divorciam. Então, quais as diferenças do divórcio extrajudicial para o judicial? O extrajudicial ele é feito em cartório hoje em dia. Precisa ter o acompanhamento de um advogado? Sim, precisa ter o acompanhamento de um advogado. E o que precisa? Quais são os requisitos para você fazer o seu divórcio extrajudicial? Os dois têm que ser, obviamente, maior e capaz, tem que ter já os filhos também, todos maiores, e a mãe não pode estar grávida, e tem que estar em concordância, né, gente? Consensual, de forma que vocês já conversaram sobre essa questão dos pontos sobre tirar o nome, a questão da pensão que os dois trabalham, vão renunciar à questão da pensão, se tiver que dar pensão para os filhos até a faculdade ou até mesmo posterior à faculdade, até a formação também já pactuou, as visitas também já foram regulamentadas entre vocês, porque o diálogo existe. Então a conversa existe, então facilita o processo para poder formalizar isso num cartório e formalizar lá com a presença do advogado. Ou até mesmo fazer no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, através do advogado. É um divórcio consensual, direto no Sejusc, dá para formalizar, ou até mesmo um divórcio consensual na própria justiça, também dá para formalizar, mas isso acontece quando tem um filho menor, aí a gente já entra com o divórcio consensual, que foi feito esse acordo. Então o divórcio consensual ele é bom, porque tanto no cartório quanto na justiça, o cartório é mais rápido, porque já filhos maiores, capazes, está tudo certinho, ou às vezes não tem tanta questão de patrimônio, assim, que tá em concordância. Vamos fazer um cartório, ponto e acabou, dá tudo certo, vai lá e formaliza. Ou se não, tem filho menor, mas também já resolveu num diálogo essa questão, tá? De bens, de pensão, tá? A partilha dos bens tá tudo certinho, meio a meio para cada um, estando na comunhão parcial, que é esse regime de casamento agora, que desde 77 para cá, que é o atual regime de bens de casamento aí das partes, tá bom? Esse é o melhor. Não traz grandes dissabores emocionais para as partes e as partes ficam bem, ainda tem que manter uma relação, porque se tem filhos para a vida toda, né, gente? Então, se você tiver o diálogo, que maravilha para resolver questões, por exemplo, mais para frente, se vai mudar a visitação,
precisa falar, né? Porque foi pactuado, às vezes mesmo compartilhada a guarda, precisa ter alterações por viagens de trabalho. Então, uma série de situações, elas ficam muito mais flexíveis, porque o diálogo, essa aproximação através de uma mediação feita no fórum, um divórcio consensual, como eu expliquei, ou no cartório, só facilita a vida, tá bom? Agora, o litigioso, que nós temos muitos divórcios litigiosos também, nos tribunais e também já com a mediação que se tornou obrigatória, que pode ser feita a qualquer momento. Então tem os requisitos legais, né, para poder chamar as partes, hora que distribui, vai citar, então o juiz sempre manda um diário oficial falando para o advogado, olha, vai querer uma reunião de mediação? Que na maioria das vezes, como eu falei nos outros vídeos, nós advogados todos somos mediadores, só que nós não podemos exercer as mesmas funções, então são funções distintas. Mas a gente tem o espírito, né, do diálogo, de promover essa aproximação das partes, porque essas relações familiares são muito conturbadas, os processos sentimentais, emocionais foram manchados, as pessoas se sentem ressentidas, magoadas, com raiva. Então são situações que por vezes a pessoa está até fazendo terapia, outros psicólogos, utilizando outras técnicas para poder se curar da dor, às vezes teve questões de adultério, às vezes nem teve adultério, foram questões mesmo de divergências mesmo de trabalho, um trabalhava mais, um trabalhava menos, ou muitas vezes mesmo não tinha um diálogo, às vezes até trabalhavam, ganhavam, mas não tinha diálogo. Tem muitos casais que realmente vai tocando com a barriga, vamos dizer assim, um português claro, tá? Então eu sempre vou vindo os meus vídeos falando de uma forma muito assim, prática, objetiva, direta, sem muito juridiquês, porque o meu objetivo aqui é esclarecer, informar vocês, trazer experiências práticas e poder ajudar vocês aí no seu dia a dia, para que você possa fazer valer os seus direitos através da lei, da mediação, e vem como uma cura, uma libertação para você, porque nada melhor do que você estar hoje plena, 100% no agora, para poder andar a sua vida aí. Então, o que tiver no passado não tiver resolvido, precisa ser resolvido, tá? O divórcio litigioso, o que ele precisa, né? O divórcio litigioso, geralmente as pessoas não estão em concordância sobre um patrimônio, geralmente os patrimônios, né? Um acha que tem direito a mais, outro a menos, porque trabalhou mais, o outro trabalhou menos, tem muito essa divergência. A questão da pensão também, ela é muito assim, atritada entre os casais, porque precisa da pensão, porque vivia num estilo de vida e vai separar, então um recebe como o outro cônjuge, ou ao contrário, hoje em dia tem muita mulher recebendo mais que o homem, então tem essa questão da pensão que pega muito também. Tem outra questão também, não só a pensão para os filhos, mas da esposa, tá? Esses dois aspectos, mas também tem a questão também dessa situação conflituosa da data da separação, quando foi a separação de fato, mesmo morando junto ou morando separado, porque isso também tem as questões aí também das exclusões, os casos legais, viu gente? Casos legais de exclusão da partilha na comunhão parcial. Então, quando que você pode partilhar os seus bens na comunhão parcial? Você pode partilhar durante o casamento. Então, tudo que vocês constituíram, não importa se foi um que pagou mais, outro pagou menos, a outra não pagou, o outro não pagou, porque fica em casa com os filhos, não importa. Constituiu durante a constância do casamento, ok, meio a meio, tá? Agora, tem as exceções, né? Por exemplo, se você está casada, mas o seu marido, a sua esposa, recebeu uma doação, um bem de doação, de herança, só está no nome dele, isso é excluído. Uma pensão que ele já recebia também está excluído. Então, tem essas exceções aí, tá? As regras, tem a questão da separação de fato também. Tem gente que some, dá como ausente, e muitas vezes nem se acha mais para falar, tem que citar por edital. Tem outros que separam verdadeiramente de fato, e depois no tribunal fala que não, estava morando para ter direito à herança. Isso tem que comprovar por testemunhas, na audiência de instrução. Então, se ficar provado que realmente estava separado de fato e aquele cônjuge, ele comprou alguma coisa nesse ínterim, até como direito de posse, ou foi cedido algum direito de alguma propriedade, como posse, ou até mesmo como propriedade nesse período de separação aí,
nos tribunais tem muitos julgados que são favoráveis àquele cônjuge somente que constituiu aquilo durante a separação. E não precisaria da outorga, ou seja, da assinatura do outro cônjuge enquanto separado. Porque quando você está separado, acabou a relação matrimonial, gente. Então não tem mais contato. Então, a partir daí, isso tudo fica muito claro, porque tem as exceções, tá? No regime de comunhão parcial de bens. Eu não vou entrar no mérito aqui nos outros regimes, depois eu vou fazer outros vídeos, tá? Dos outros regimes de bens. Mas hoje eu tô falando do divórcio extrajudicial e judicial na comunhão parcial, no regime de comunhão parcial. O extrajudicial eu já falei como funciona, e agora eu tô falando o divórcio judicial, como funciona. Num modo, assim, mais objetivo possível, para o vídeo não ficar muito grande, porque os conflitos no Poder Judiciário, resolvidos através da mediação, sempre com diálogo, porque as pessoas vão refletindo, né? Como é que eu vou abrir mão de alguma coisa, ou de repente eu não vou abrir mão e vou querer em dinheiro a parte daquele bem. Outra pergunta que surge sempre na prática, né? Ficaram alguns bens imóveis e ele é financiado. Isso acontece muito, os bens imóveis financiados, né? Que as pessoas compram, 1, 2, 3, tem várias situações. Que é do banco, como é que fica? Vai ficar prejudicado porque divorciou? Não, aquele que ficou com... Às vezes está morando com o bem imóvel, às vezes até nem está morando, está alocando, né? Os dois estão recebendo alocação. Isso tudo também numa conversa, num diálogo. Aquele que vai ficar com o imóvel, ele compra a parte do outro, vão no banco, fazem um contrato, né? De cessão. E o banco, óbvio, tudo autorizado primeiro, sempre no banco, viu, gente? Sempre no banco. Vai lá, altera o contrato, aquele cônjuge, né, que vai ficar com o bem, ele vai comprar outra parte, tá? E aí vai ter essa exclusão aí do condomínio relativo ao imóvel financiado. E aquele que está saindo fora, né, daquele financiamento, ele vai receber aquele valor em dinheiro, tá? Seja parcelado, tudo certinho. Mas chama partilhas, tá? É a partilha do patrimônio, ou durante o divórcio ou pós-divórcio. Outra situação que sempre surge, perguntas, né? O divórcio pode ser feito antes da partilha, porque quando a gente entra com o divórcio, a gente já pede tudo, né? A partilha, tudo. Só que às vezes tem muito conflito sobre a data da separação que eles estão de fato, e mais a questão dos alimentos, e mais a questão da partilha de bens. Então isso demora muito, o juiz já estão concordes com o divórcio, porque já eram separados, o juiz já defere o divórcio, já é uma coisa que anda. E depois disso, aí a gente acaba discorrendo sobre esses outros itens, que seria alimentos, tem direito ou não tem a esposa, né? Os filhos sempre têm, e é mais fácil para comprovar. Agora, se é esposo e esposo pedindo, tem que ter a comprovação da necessidade, porque quem paga, que o alimentante, ele tem que provar a possibilidade. E o alimentado a sua necessidade, tá? Isso também é outra conversa aqui que discorre mais outros vídeos também. Mas assim, de uma forma geral, os divórcios litigiosos, eles se pegam sempre nesses 3 principais itens: a partilha de bens, os alimentos e a data da separação de fato. Por quê? Porque tem data de separação de fato que muitas vezes a pessoa abandonou, como eu falei, dá como ausente, o abandono, às vezes dependendo da metragem, se a pessoa só tem um imóvel, pode pedir usucapião familiar, já é um outro assunto também a ser discorrido. Tem a questão dessa, né, pensão, que eu falei para vocês, tem direito, não tem? Aí tem que provar se a pessoa que está pedindo, ela é pobre, se ela não tem nenhum outro tipo de bem, se não tem questão de estar pagando aluguel, quanto recebe de renda mensal, e a partir daí, isso tudo, se não tem como comprovar, tudo com prova testemunhal. Então, esses 3 pontos são importantes: a data da separação de fato do casal, porque muitas vezes não entrou com separação judicial, isso também é declarado como uma pessoa ausente, quer dizer, o vínculo matrimonial de casamento, né, já foi indiretamente extinto aí. Tem previsão na lei sobre isso também. E os alimentos, né? Tem necessidade? Não tem necessidade. E a partilha de bens, né, gente? Porque essa partilha de bens aí
das mais variadas formas. Ah, tem um direito porque eu não estava separado de fato, o outro fala que estava, e aí não tem documento que prova porque estava separado, comprou imóvel com um contrato de gaveta, ou às vezes por financiamento, o outro só um pagou, o outro não pagou. Tem direito na separação de fato? Não tem direito, gente, porque é um ausente aí, não tem uma convivência do sentimento, mais daquela emoção de casados, e aí tá mais de um ano separado de fato, realmente não tem, não tem o direito legal de ter direito àquele patrimônio naquela separação, tá? Tem jurisprudências que falam contrariamente a isso, porque julgados, jurisprudências são esses julgados que são análogos, semelhantes ao seu caso concreto. Mas eu tô falando aqui com base na própria lei, tá? É aquela lei que fala quando tá separado de fato mais de 2 anos, abandonou. Se você tem só um imóvel até 250 metros quadrados, você tem direito a tirar a propriedade do outro e você tem o direito de uso capião familiar. Isso é uma coisa. Se tá separado de fato mais de um ano, não tem mais relacionamento, mais de um ano, e você comprou alguma coisa, você não precisa daquela assinatura dele, porque você comprou, o dinheiro é seu, você trabalha, você não tá mais com a pessoa, então a pessoa não tem direito àquele bem, tá? Tem discussões contrárias na justiça? Tem. Mas aí a pessoa tem que provar e tudo, mas a lei, ela tem essa previsão, tá? Então, o que eu quero falar aqui para vocês? Que a mediação, ela entra tanto no extrajudicial antes do escritório, porque tudo é antes do escritório, o cliente vê até a gente, conversa, expõe os fatos, como na questão judicial. Não teve concordância, o advogado entra. E aí a gente vai fazer a defesa ou vice-versa. Depois dessa defesa tem réplica, às vezes tem até tréplica, e o juiz marca audiência de instrução, ou seja, com oitiva, né? Das próprias partes, das testemunhas de ambas as partes, para esclarecer os pontos controvertidos. Que pontos são esses controvertidos? Esses 3 principais que eu te falei, que são os que mais pegam nos tribunais. Ah, mas por que mais pegam nos tribunais? Porque as pessoas, a maioria das vezes, sabem que tem suas provas documentais, testemunhais, querem fazer valer os seus direitos e tá tudo bem. E a partir daí, eles vão querer comprovar pelo princípio do contraditório constitucional, a Carta Magna maior, e provando, ok, ganhou. Demora isso, demoram 3, 4, 5 anos, dependendo da vara. Ah, mas é eletrônico o processo. Gente, demora o processo judicial. E o pior, né? Que as partes muitas vezes não se falam, fica um conflito familiar, tem os filhos no meio. Então, assim, são situações muito, muito delicadas. E que o advogado, sendo mediador, sempre incentivando o diálogo, mesmo nesse percurso todo, é importante estar sempre falando com outro advogado para poder, o máximo possível, conciliar as partes. Mas tem muitas partes, gente, muitas partes que ficaram tão magoados, ressentidos pelo descaso ou por, como eu falei, às vezes é violência doméstica, às vezes é uma agressão, é verbal, não é física, mas é verbal, que também dói muito na alma. Às vezes também é um descontentamento porque não teve diálogo, então gerou muita desconfiança. E a falta de admiração que acabou sendo perdida, e com isso as partes ficaram muito ressentidas, magoadas. A partir daí gerou toda essa crise. Tem situações que na mediação as partes não querem nem se ver, nem se falar. A gente tem que fazer reunião separado. Tá bom? Se eu pude esclarecer aqui de alguma forma vocês, eu fico feliz. Se não, façam perguntas, que aí também eu vou respondendo aqui para vocês, tá? O meu contato no Instagram também é @doutora.regiasoares, com 2 Gs. Respondo lá também, respondo aqui no YouTube. E eu vou colocar uma frase aqui para vocês do Leonardo da Vinci, que é uma frase assim que eu sigo muito. Nosso querido Leonardo amado, que, né, em homenagem a ele, que foi um grande pintor e de um intelecto assim muito, né, expansivo. Ele se utilizava muito de uma frase na vida dele que fala que a simplicidade é o maior grau de sofisticação. Gente, a simplicidade é o maior grau de sofisticação, que significa que se nós começarmos a olhar para nós,
que é tão simples, respirar profundamente, apreciar a vida no agora. Será que não seria bem interessante a gente começar a agradecer esse agora, que é o único dia que nós temos, para poder refletir mais e falar assim, até quando eu vou ficar nos tribunais discutindo tantas questões, 2, 3, 4, 5 anos, 6 anos com recursos por conta da raiva, do ressentimento e da mágoa? Será que se eu simplificar, eu vou ter mais saúde? Será que eu vou ter mais paz? Será que isso vai resolver a vida também minha e dos meus filhos? Será que esse ressentimento, essa mágoa que fica enterrada dentro de mim, será que isso está reverberando nos meus filhos? Então, tudo isso são reflexões que eu trago aqui, que eu sempre vou plantar sementinhas para vocês refletirem, para ver se de alguma forma vai fazer alguma diferença para poder reavaliar processos que eventualmente vocês tenham nos tribunais, ou até mesmo que querem entrar porque estão muito ressentidos, porque vamos combinar, ninguém casa ou ninguém vive em união estável para separar, que é outro assunto também, união estável, tá? União estável e casamento, só para fazer uma parte rapidinho, a união estável segue o regime da comunhão parcial também, tá? Atual. Então, o que os dois tiverem é meio a meio para cada um. E tem suas exceções também, como no casamento. Tá bom, gente? Então, espero que eu tenha realizado aqui uma explanação para o mais claro possível, para esclarecer. Eu venho trazer aqui esclarecimento para vocês no dia a dia poderem utilizar da melhor forma possível, que vai fazer alguma diferença para você refletir. E sempre pensarem, sempre numa conversa, numa comunicação, num diálogo, nunca ficar empurrando com a barriga o relacionamento. Se tem alguma coisa, chama no momento mais tranquilo possível. Se vê que o outro não está tão tranquilo, senta, conversa, dialoga, porque o diálogo é saudável e é libertador. Quero muito que você fique bem, fique na paz, crie um ambiente harmônico na sua vida, em todas as suas relações, mas que de certo a grande simplicidade é você apreciar a sua vida, o seu agora com muita gratidão. Essa é a verdadeira simplicidade. O ar que respira, a água, o planeta Terra, as plantas, os alimentos, as pessoas, o trabalho. Quanto mais gratidão, mais agradecido e mais florido e muito mais resultados de sucesso você vai ter na sua vida. Tá bom? Querendo falar comigo, os meus contatos também eu já passei e estão aí embaixo. E dá um joinha pra mim aí e me segue, que eu tenho muito conteúdo bom do dia a dia para passar para vocês. Tenho que passar um pouquinho sim de juridiquês, né, gente? E mais os casos práticos aí, que eu vou passando de uma forma mais assim, informal, mais tranquila, e depois dando exemplos práticos. Como esse vídeo já ficou 22 minutos, né? Então, o caso prático aí, ele vai ficar muito longo, que me veio um agora para falar para vocês. Eu posso até falar no próximo vídeo, né? Que eu fiz um vídeo, falei assim, eu vou fazer um de 20 minutos, já tá passando aí quase 25 minutos. Mas é isso. Quero agradecer a atenção de vocês, quero que vocês fiquem muito bem. E o próximo vídeo também, eu vou falar dos outros regimes, outros, né, vídeos, outros regimes, vou falar também da união estável, vou falar de planejamento sucessório, de inventário, da partilha de bens no inventário. Gente, tem muito assunto aí para falar, que tudo isso é na área familiar que a mediação cuida. Porque não se esqueçam, a mediação ela entra em todas as relações já pré-conhecidas, que as pessoas que já se conhecem, familiar, trabalhista, como eu falei, condominial, societária, escolar, em todas as relações que as pessoas já se conhecem, tá bom? Grande beijo para vocês, fiquem bem, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!